Ao longo do tempo, certos relatos foram contados tantas vezes que se transformaram em lendas, misturando realidade com superstição, deixando um rastro de mistério e fascínio. Neste vídeo, damos um salto até França, para desvendar 7 lendas urbanas que sobreviveram ao tempo. Entre o espanto e o arrepio, estas histórias continuam a desafiar a razão e prometem não te deixar indiferente. Número 7. O Château de Fougeray é um castelo localizado em Kew, na região de Nouvelle-Aquitaine, França. Construído entre os séculos XV e XVI, passou por uma grande renovação no século XIX, adquirindo a sua aparência atual. Situado no alto de uma falésia de 38 metros, o castelo domina a paisagem da região e é cercado por um parque de 10 hectares. O local conta com diversas estruturas históricas, incluindo torres, uma capela e elementos arquitetónicos medievais preservados ao longo dos séculos. A fama do Château Fougeray está associada a relatos de fenómenos paranormais que ocorreram dentro das suas paredes. Visitantes e investigadores afirmam ter ouvido vozes misteriosas, visto sombras em movimento e sentido mudanças bruscas de temperatura. Há quem acredite que antigos moradores do castelo ainda vagueiam pelos corredores, tornando-o num dos locais mais assombrados de França. Desde 2009, o castelo pertence à família Geoffroy, que decidiu explorar sua reputação sobrenatural. Eventos especiais, como noites de investigação paranormal e encontros com médiuns, são organizados para aqueles que desejam vivenciar o mistério do lugar. O Château de Fougeray continua a atrair curiosos e entusiastas do paranormal, mantendo a sua aura de mistério e fascínio. Número 6. As catacumbas de Paris são um dos locais mais misteriosos e fascinantes da cidade. Situadas a 20 metros abaixo do solo, formam um autêntico labirinto subterrâneo que acolhe os restos mortais de milhões de parisenses. A origem das catacumbas remonta ao século XVIII, quando os cemitérios da cidade estavam superlotados e começaram a representar um risco para a saúde pública. Para solucionar o problema, as autoridades decidiram transferir os ossos para antigas pedreiras subterrâneas, criando um ossário que se estende por quilómetros sobre Paris. Desde a sua abertura ao público em 1809, as catacumbas atraem visitantes curiosos e estudiosos do paranormal. O ambiente escuro e silencioso, combinado com a disposição artística dos ossos, cria uma atmosfera única e inquietante. Muitos acreditam que o local é assombrado e há relatos de pessoas que sentiram presenças inexplicáveis ou ouviram vozes ecoando pelos túneis. A visita às catacumbas exige cuidado, pois o percurso inclui mais de 100 degraus para descer e subir, além de corredores estreitos e úmidos. A temperatura no interior permanece constante em torno de 14 graus, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Esse ossário subterrâneo continua a ser um dos pontos turísticos mais intrigantes de Paris, misturando história, mistério e um toque de terror. Número 5. Erguido no coração do Val de Loire, o Castelo de Brissac é o mais alto de França, com 7 andares e mais de 200 divisões. Mas por trás da sua imponência e elegância barroca, esconde-se uma história marcada por tragédia e por presenças que, segundo muitos, ainda vagueiam pelos seus corredores. A lenda mais conhecida do castelo é a Dama de Verde, supostamente o espírito de Charlotte de Brézé, filha ilegítima do rei Carlos VII. Segundo a história, Charlotte foi assassinada pelo marido, Jacques de Brézé, após este descobrir um caso de extraconjugal. O crime terá ocorrido no próprio castelo e, desde então, dizem que o seu espírito nunca mais partiu. Testemunhas afirmam ter visto uma figura feminina vestida de verde a vaguear pelos corredores, especialmente na capela e nos quartos superiores. O mais perturbador, o seu rosto estaria desfigurado, como reflexo da violência da sua morte. Além das aparições, há relatos de sons de passos em corredores vazios, portas que se abrem sozinhas, sussurros e gemidos durante a noite. Visitantes descrevem quedas súbitas de temperatura e uma sensação de mal-estar, especialmente na capela, considerada um dos pontos mais ativos em termos paranormais.
Alguns hóspedes que pernoitaram no castelo relatam sonhos perturbadores, ruídos vindos de divisões desocupadas e até a sensação de serem observados enquanto dormiam. Apesar de não existirem provas científicas dos fenómenos, o número de testemunhos ao longo dos anos mantém viva a reputação do castelo como um dos locais mais assombrados de França. A própria família Brisac, que ainda habita o castelo, reconhece a fama da Dama de Verde, embora prefira manter um certo mistério em torno do assunto. Número 4. Situada no 16º bairro de Paris, a Rue Erlanger é uma rua tranquila, com fachadas elegantes e um ar burguês típico da capital francesa. Mas por trás da sua aparência serena, esconde-se uma sucessão de tragédias que lhe valeram uma fama sombria e que alimentam a ideia de que algo inexplicável paira sobre este lugar. O primeiro episódio marcante remonta a 1975, quando o cantor israelita Mike Brandt, ídolo da música francesa, se atirou do 6º andar do número 6. Tinha apenas 28 anos. O suicídio chocou o país e lançou a primeira sombra sobre a rua. Até hoje, há quem diga que Mike não estava sozinho naquele momento decisivo. 6 anos depois, em 1981, a tragédia voltou a bater à porta de Rue Erlanger. No número 10, Issei Sagawa, um estudante japonês, assassinou e canibalizou a sua colega de turma, René Hartwelt. O crime foi um escândalo internacional e, o mais perturbador, o assassino acabou por ser considerado inimputável e libertado, vivendo em liberdade até a sua morte. Muitos acreditam que, desde então, o edifício guarda uma energia densa e sufocante. Mas talvez o episódio mais devastador tenha ocorrido já em pleno século XXI. Em fevereiro de 2019, o edifício do número 17 foi consumido por um incêndio de proporções trágicas. O fogo, provocado intencionalmente por uma residente em estado psicótico, tirou a vida de 10 pessoas e feriu quase uma centena. Foi o incêndio mais mortal em Paris em mais de uma década. Os sobreviventes falam de gritos, fumo e uma sensação de puro desespero, como se a própria rua estivesse a reviver, uma vez mais, a sua sina trágica. Quem passa hoje pela Rue Erlanger pode não imaginar o seu passado, mas há quem diga que, ao cair da noite, o ar arrefece subitamente, que se ouve ruídos inexplicáveis em certos andares e que, por breves instantes, o peso das memórias ainda assombra o presente. Número 3. A Abbaye de Mortimer é uma antiga abadia cisternense localizada na Normandia, França. Fundada em 1134 pelo rei Henrique I da Inglaterra, foi a primeira abadia cisternense da região e desempenhou um papel importante na vida monástica da época. Ao longo dos séculos, a abadia passou por um período de prosperidade e decadência. No século XVII foi parcialmente reconstruída, mas acabou sendo dissolvida durante a Revolução Francesa. Atualmente, grande parte da sua estrutura original está em ruínas, embora algumas edificações do século XVII permaneçam preservadas e abertas para visita. A Abadia de Mortimer é envolta em lendas e relatos sobrenaturais. Conta-se que o espírito de Matilde de Inglaterra, filha de Henrique I, assombra o local depois de ter sido forçada a viver ali durante 5 anos. Para além disso, existem histórias sobre monges assassinados durante a Revolução Francesa, cujos fantasmas ainda vagueiam pela abadia. O local acolhe também um museu dedicado às lendas e aos fantasmas que envolvem a sua história. Visitantes relatam sensações estranhas, ruídos inexplicáveis e até aparições misteriosas. Por causa desses relatos, a abadia é considerada um dos locais mais assombrados de França. Número 2. A floresta de Brocéliande é um dos locais mais misteriosos de França e está profundamente ligada às lendas do rei Arthur. Situada na Bretanha, é frequentemente identificada como a floresta de Point-Ponte, um vasto território coberto por árvores antigas e envolto em histórias de magia e encantamento. A floresta é mencionada em textos medievais e surgem várias narrativas relacionadas com Merlin, a Fada Morgana e os Cavaleiros da Távola Redonda.
Diz que Merlin terá vivido ali e que a sua tumba estará escondida entre as árvores. O local alberga também o Vale Sem Retorno, um local encantado associado à fada Morgana, onde cavaleiros infiéis terão sido aprisionados pela sua magia. Outro ponto emblemático da floresta é a Fonte de Baraton, conhecida pelas suas águas mágicas. Segundo a lenda, quem derramar água sobre a pedra junto à fonte poderá invocar uma tempestade. Este lugar é mencionado em antigos textos e continua a ser um dos mais visitados por quem procura o mistério e a magia da região. A floresta de Brocéliande atrai turistas, historiadores e entusiastas do sobrenatural. Muitos acreditam que os seus trilhos escondem segredos antigos e que a energia do local é diferente de qualquer outro. O ambiente envolto em neblina e o silêncio profundo contribuem para a sensação de estar num mundo encantado. Número 1. O Hospice Comtesse, localizado no coração de Lille, é um dos edifícios históricos mais fascinantes da cidade, mas também carrega uma reputação sombria. Fundado em 1237 pela Condessa de Flandres, o local serviu como hospício e hospital por séculos, abrigando doentes e necessitados em tempos difíceis. Ao longo dos anos, surgiram relatos de fenómenos inexplicáveis dentro das suas paredes. Visitantes afirmam ter sentido presenças estranhas, ouvido sussurros e visto sombras a moverem-se pelos corredores. A antiga capela e os dormitórios dos pacientes são considerados os pontos mais assombrados, onde algumas pessoas relatam sensações de frio repentino e uma atmosfera carregada. Acredita-se que os espíritos de antigos pacientes e freiras que cuidavam dos enfermos ainda vagueiam pelo edifício. Algumas histórias mencionam aparições de figuras trajadas à moda antiga, enquanto outras falam de objetos que mudam de lugar sem explicação. Apesar da sua transformação em museu, o mistério em torno do Hospice Comtesse continua a atrair curiosos e investigadores do paranormal. Agora conhece 7 lugares em França envoltos em mistério e histórias sobrenaturais. Seja verdade ou apenas lendas, esses locais continuam a intrigar e assustar quem ousa explorá-los. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like e subscreve ao canal para mais conteúdos como este.